O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste tempo de Quaresma, a Igreja nos chama e nos convida a crescermos mais no nosso amor a Deus, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, alma, mente. E a Quaresma é para isso. Então o sacrifício, penitência que nós fazemos, o nosso jejum, é para que o nosso amor cresça por Jesus. Então o centro da Quaresma é o próprio Jesus. Tudo que fizermos é por amor a Ele. E Ele está presente, vivo sim, na nossa oração pessoal, de modo todo especial, na Eucaristia. E nós chamamos isso de presença ativa de Jesus. Toda vez que recebemos Jesus na Eucaristia, toda vez que encontramos Jesus na Eucaristia, a presença dele nos transforma realmente. Mas só que o Evangelho que nós acabamos de escutar mostra a presença passiva de Jesus. Todas as vezes que fizemos algo a um dos pequeninos, foi a Jesus que fizemos. É aquilo que diz São João: não podemos amar a Deus que não vemos, se não amarmos o irmão que estamos vendo.
O nosso amor a Deus está muito relacionado ao nosso amor ao próximo. E para a fé cristã é o seguinte: para eu amar Jesus, eu tenho que amar a carne de Jesus. E quem é a carne de Jesus? São os pequeninos. É quando eu faço bem àqueles que mais necessitam, aqueles que estão famintos, os estrangeiros, aqueles que precisam de vestes, pois estão nus, aqueles que precisam de cuidados, pois estão doentes, os presos precisam de visita, e misteriosamente Jesus está presente neles. Então aqui nós estamos nos deparando com um evangelho que nós não amamos muito, porque toda esta lista dos pequeninos que Jesus está falando são pessoas que nos incomodam, sim. As pessoas que batem na nossa porta, as pessoas que ficam ali no ponto de ônibus pedindo, ou no semáforo, estendendo as mãos. Essas pessoas nos incomodam, sim. Mas se nós não enxergarmos Jesus por detrás delas, nós não iremos entender a palavra do evangelho. E não iremos crescer no nosso amor a Jesus. Iremos viver uma fé gnóstica, uma fé de nova era, uma fé desencarnada, onde Jesus condena esse tipo de fé. E o próprio evangelho de São João, também nas suas cartas de São João, nós podemos ver que ele condena essa fé muito espiritualizada, sem ser encarnada com uma transformação de vida. Porque se Deus se fez carne, é para que a nossa fé também seja concreta, visível, para a honra e glória de Jesus. Então, mesmo Jesus que nós recebemos na Eucaristia, pois Ele está vivo, presente, é a sua presença ativa em nós, que nos enche do seu amor, que nos traz a salvação. Esse Cristo que recebemos nos empurra e nos impulsiona para buscarmos o mesmo Cristo que está no embriagado, no drogado. E tudo que nós fizermos, diz aqui o Evangelho, a um desses pequeninos, nós estamos fazendo a Jesus. Talvez nós perdemos esta convicção. É a Jesus que estamos fazendo. É a Jesus que estamos cuidando. É a Jesus que estamos vestindo. É a Jesus que estamos visitando no hospital ou na prisão. Isso não significa, eu estou falando de presença passiva, isso não significa que tudo que um embriagado faz, um drogado faz, o mal que eles fazem é presença de Cristo. Não, não é isso. Bater numa pessoa na presença de Cristo, ele está embriagado, é Jesus. Não, não é isso. É quando nós fazemos a eles, nós estamos fazendo a Jesus. Não significa o que eles fazem a Jesus fazendo, porque não é presença ativa de Jesus. Por isso esse tempo de Quaresma é para nós crescermos mais no nosso amor, abrirmos mais o nosso coração. E aqui nós podemos exercitar a caridade, nos livrando da avareza, do amor aos bens materiais de modo exagerado, para ajudar aqueles que mais necessitam. E Deus vai colocar alguém na sua vida, não somente no momento da Quaresma, mas Deus vai colocar alguém. Aproveite este momento. Aproveite. Dê àqueles que precisam. Um certo dia uma pessoa estava pedindo esmola e por ocasião alguém me chamou a atenção. Acho que eu estava comprando um lanche e não vi mais essa pessoa. Olhava, procurava. Isso me deu um aperto no coração, porque eu não agi imediatamente. Digo, meu Deus, era uma oportunidade para eu te encontrar. E quantas das vezes, são muitas vezes que nós temos essa oportunidade de encontrar Jesus.
O centro da nossa fé, queridos irmãos, é Jesus. Quando nós encontramos Jesus nos pequeninos, nós seremos, com certeza, mais felizes, porque nós estamos nos aproximando cada vez mais de Jesus, nosso Senhor. E é tão importante este evangelho porque ele está sendo relatado pelo próprio Cristo, falando do juízo final. Ou seja, nós seremos julgados, sim, pela nossa caridade, pelo nosso amor a Jesus presente nos pequeninos, nos famintos, nos estrangeiros, nos que estão hospitalizados, doentes, naqueles que não têm o que beber, aqueles que não têm o que vestir, aqueles que precisam de cuidado, aqueles que estão na prisão. São esses que Jesus colocou no nosso caminho para nós amarmos. Mas se nós vivermos somente nessa dimensão e não buscarmos Jesus na nossa oração, se não buscarmos Jesus nos sacramentos, se não irmos à missa, também não tem nenhum sentido. Nós iremos apenas viver uma religiosidade social vazia. Aqui que está o equilíbrio. O Jesus que nós encontramos nos pequeninos nos empurra para o Jesus da Eucaristia. E para o Jesus que está na nossa oração. Nós vivemos no Brasil, parece uma escolha. Eu escolho os pobres e rejeito os sacramentos. Outros dizem, não, eu escolho os sacramentos, que é Jesus presente, e rejeito os pobres. Não existe essa divisão na fé católica. Quiseram fazer isso na igreja que está no Brasil, mas isso não é sadio. Nós temos que abraçar o Jesus total. Ele está presente na Eucaristia, mas ele também está presente nos pequeninos. E que o Espírito Santo nos ajude, nos enche do seu amor, da sua caridade, para transbordarmos este amor àqueles que mais necessitam. Amém.